Donald Trump parece estar um pouco frustrado com a situação em andamento. Esse vai e vem com os iranianos. Talvez essa seja uma forma delicada demais de entender a coisa, mas ontem ele apareceu ameaçando bombardear o Irã. E isso me deixou meio intrigado, porque recentemente eu achava que ele estava, de certa forma, incentivando os iranianos e os omanenses a resolver alguma coisa. Talvez Oman, em vez do Paquistão, pudesse atuar como mediador e chegar a algum tipo de solução viável para que, no fim das contas, nós conseguíssemos nos entender com os iranianos. Mas bombardear o Irã não parece sinal de que as coisas estejam indo bem. Daniel Davis, você pode explicar isso para minha audiência, por favor? Daniel Davis, can you break this down for my listening audience, please? Sim, foi uma revelação para todo mundo, inclusive para mim. Porque a situação, sobre a qual o Irã tem falado bastante aqui ultimamente, é a seguinte. Eles dizem, escutem, o que estamos fazendo com Omã é apenas estabelecer rotas pelo Estreito de Omã. Eles afirmam especificamente que isso é diferente de dizer que o estreito vai ser aberto ou que haverá algum mecanismo para fazer isso. Isso é algo que será feito mais tarde. E eles disseram que a questão de estar aberto ou não depende das negociações entre o Irã e os Estados Unidos. Então isso me deixou um pouco confuso. Quer dizer, a menos que o presidente Trump saiba algo que nós ainda não sabemos publicamente, talvez eles vão mudar isso. Porque, mesmo com as notícias desta manhã, de que o Irã está dizendo que o acordo está basicamente acertado, que o entendimento entre o Irã e Omã foi alcançado e que eles podem anunciá-lo ainda hoje, tenho certeza de que esse anúncio está esperando para ver o que vai acontecer com Washington. Porque não há dúvida de que Omã, esse país minúsculo no Oriente Médio, é completamente impotente diante dos Estados Unidos. Então, se eles fizerem algo de que não gostamos, não está fora de cogitação que Trump possa de fato bombardeá-los. E acho que é isso que está causando a hesitação aqui. Mas a frustração maior, eu acho, deve ser entre o presidente Trump e o Irã. Porque, sabe, até mesmo esses 60 dias do chamado memorando de entendimento já se esgotaram. Então, onde estamos agora? Quer dizer, literalmente em lugar nenhum. Não há negociações diretas. Há alegações, há conversas por canais indiretos. O próprio presidente Trump fez essa alegação. Mas certamente não há discussões públicas entre os dois. Então, neste momento, nem sequer estamos em um caminho para chegar a algum lugar. Todo mundo está apenas tentando entender o que está acontecendo. Mas ainda há 2 bloqueios naquele estreito. E sabe, quase nenhum petróleo ou qualquer outra coisa está saindo de lá. Bem, uma das coisas que observamos é que os iranianos perceberam a realidade de que podem, interromper o tráfego pelo Estreito de Hormuz, causando uma devastação econômica enorme no mundo todo, e talvez ganhar algum dinheiro com isso. Parece-me que essas discussões entre os iranianos e os omanenses eram para definir como dividiriam a fatia da receita que poderiam cobrar pela passagem pelo estreito. Isso entra em conflito com as exigências de Trump de que reabram o estreito, ignorando bombas, minas e tudo mais, e o reabram ao tráfego internacional sem que ninguém tenha de pagar um centavo, como era antes. Os omanenses estão buscando uma fatia disso, reconhecendo uma oportunidade que talvez não existisse antes. Pelo que entendo, é isso que eles também estão considerando. Mas acho que a pressão que estamos exercendo sobre eles, e claramente é muita, é uma das razões pelas quais isso não aconteceu. Os iranianos disseram, uma semana atrás, que tinham as linhas gerais de um entendimento com Omã, mas nunca anunciaram nada. E acho que essa é a razão. Eles estão tentando decidir o que vão acabar fazendo. O comentário original era que no próprio memorando de entendimento, Irã e Omã definiriam, durante os 60 dias, o controle administrativo para segurança e outras questões, passando pelos campos minados e tudo mais no estreito, e depois negociariam algo separado. E o Irã nunca disse nada além de, vamos manter o controle do estreito, vamos cobrar uma taxa daqui para frente.
Eles não pediram desculpas por isso. O que Oman deveria fazer e como seria responsável por isso, não se sabe. É só especulação. Então, até que apresentem um acordo, acho que simplesmente não sabemos. Tá. Enquanto isso, continuamos vendo os portos iranianos de Cabul. Correct? Isso mesmo, sim. And that's the economic warfare that seems to be the default E strategy. essa é a guerra econômica que parece ser a estratégia padrão neste momento. Tentar impor dificuldades suficientes ao povo iraniano e ao governo iraniano para que eles capitulem. Um amigo meu estava falando outro dia sobre todo esse conceito, e aparentemente os iranianos são um povo muito resistente quando se trata de lidar com dificuldades econômicas. Ele me lembrou de como as coisas foram ruins lá durante a guerra Irã-Iraque. O povo do Irã está meio acostumado a viver em condições econômicas precárias. E acho que a liderança iraniana parece ter adotado a posição de que, olha, estamos acostumados a sofrer, conseguimos suportar isso e vamos sobreviver a qualquer coisa que vocês joguem sobre nós economicamente. Isso é um fato. Conversei com muitas pessoas que estiveram lá ontem mesmo. Também com outro repórter ocidental que esteve recentemente no Irã, na verdade com alguns deles. Vi uma reportagem da Al Jazeera, literalmente pouco antes de entrar aqui, sobre como é a vida lá. E quando você vê vídeos e essas coisas, parece normal. Parece um país normal. As coisas estão um pouco mais caras. Algumas coisas estão muito mais caras. Mas, como você disse, o Irã está acostumado a isso durante toda a sua existência. Todos os seus 47 anos. Especialmente no período da guerra Irã-Iraque, quando eles não só enfrentavam privações econômicas, mas também eram bombardeados sem parar e sofriam centenas de milhares de baixas. E eles simplesmente nunca cederam. Isso faz parte do DNA deles. Então não é nada novo para eles. E quando estamos falando de quem consegue aguentar a dor econômica por mais tempo, não entre numa disputa com o Irã nesse aspecto, porque não vamos vencê-la. E hoje vemos que o crack do diesel subiu ao maior nível em 2 décadas. Isso significa que toda a atividade econômica agora também vai começar a subir mais do que já subiu. E aí você acrescenta o combustível de aviação a esse problema. Tudo isso é agravado pelos 2 bloqueios em vigor, e isso está atingindo toda a economia global. E haverá algumas escassezes reais em apenas 2 ou 3 semanas, especialmente na Europa. Então, se estamos tentando entrar numa briga de quem pisca primeiro nesse tema, não sei se isso vai acabar bem para o nosso lado. Bem, os iranianos estão dolorosamente cientes das realidades políticas aqui nos Estados Unidos, com as eleições de novembro se aproximando rapidamente. Pelo que você disse e por tudo que li, acho que eles certamente conseguem suportar quaisquer dificuldades econômicas até novembro. E acreditam que isso pode ser vantajoso para eles. Não só porque seria, sabe, um tapa na cara de Trump se ele perder a Câmara e o Senado, mas também pelo potencial de que, se os democratas assumirem o controle, possam nos tirar da guerra cortando o financiamento do conflito ou aprovando uma resolução sobre poderes de guerra, dizendo que ela não foi autorizada. Isso é possível, não é? É possível, especialmente se o sofrimento econômico ficar intenso bastante. Quero dizer, se ficar intenso bastante, até alguns republicanos provavelmente votariam nessa direção. Derrubar um veto porque a guerra é impopular pra cacete. É o que eu acho. E vamos ver o que acontece depois. Acho que há certa preocupação no Irã de que esperar até depois das eleições de meio de mandato acabaria, na verdade, deixando Trump mais livre para retomar operações de combate. E houve um comentário esta manhã de Ghalibaf, o principal negociador deles, que também é presidente do parlamento iraniano. Ele insinuou: olhem, se vocês não fecharem um acordo sobre isso e não reabrirem esse estreito, talvez tenhamos que tomar nossas próprias medidas. Isso implica que eles mesmos podem voltar a realizar ataques de combate. Então ainda não estamos livres do perigo. Não é que eles tenham simplesmente dito:
vamos tentar resistir mais tempo que vocês, porque estão insinuando que podem tomar ações militares por conta própria. Portanto, isso pode explodir até mesmo antes de novembro. Bem, e agravar o preço já alto da gasolina e do diesel, porque eles começam a atingir todas as outras nações produtoras de petróleo. Com a nossa base envolvida nisso, eles sabem que tem uma grande capacidade de agravar a situação econômica com algumas bombas. Bem rápido, mudando de assunto, eu fico meio perplexo com Donald Trump. Não exatamente pelos elogios ao líder norte-coreano, mas por falar que ele é um sujeito decente. O mesmo cara que enviou 50 mil tropas para a Ucrânia, assim como para a Rússia. O mesmo líder norte-coreano que vem fornecendo, pelo que entendo, drones e equipamentos aos iranianos. Ainda assim, ele disse que está muito chateado com os sul-coreanos. Sei que ele explicou isso, dizendo que os sul-coreanos não se deram ao trabalho de ajudar no conflito com o Irã. Foi o que ele disse ontem. Uma parte de mim quis pensar que ele suspendeu esses exercícios militares com a Coreia do Sul, porque talvez, já falamos disso antes, há escassez de munições. Teríamos de usar muitas delas nesses exercícios e talvez simplesmente não tenhamos munição de sobra. E há também o custo de realizar exercícios militares. O que você acha disso antes de nos despedirmos, Daniel? Sim, sabe, francamente eu também fiquei perplexo com isso. Porque uma coisa é, quero dizer, tomar uma decisão dessas por causa das nossas necessidades de munição. Você pode dizer, vamos fazer só treinamento a seco, como chamamos, sem usar munição. Ou pode simplesmente dizer, administrativamente, vamos reduzir este aqui. Mas o fato de ele ter ido a público e dito que literalmente ficou do lado da Coreia do Norte, ao afirmar que os militares sul-coreanos e os Estados Unidos o deixaram irritado e que por isso ele ordenou a redução dos exercícios. Sinceramente, não tenho uma boa explicação para ele ter escolhido fazer isso dessa forma. Simplesmente não tenho. É intrigante.